Bom, hoje eu vou falar sobre o Flávio Bolsonaro, sobre a Lava Toga, sobre essa treta entre o Nando Moura e o Terça Livre e como eu vejo que isso está até conectado com o último vídeo que eu postei aqui, né, na banalização das personalidades e tal. E, e eu vou falar disso tudo pelo seguinte, porque eu vejo que na nossa época, mais do que ser uma era, né, como no começo desse ano, em 2019, na posse do Bolsonaro, o pessoal falava nova era do Brasil, começou com o Bolsonaro, até um termo meio ruim, né, um termo meio complicado de ser usado por católicos e cristãos, mas enfim. Você falava de uma nova era. Na verdade, eu vejo que é o seguinte, a gente está no tempo do curso e do discurso. A gente está no tempo em que não dá para passar pano. A gente está no tempo em que a margem de erro é mínima. A gente está no tempo em que você, tendo uma boa articulação de redes, né, tendo os meios, como a gente tem hoje do YouTube e WhatsApp, a gente conseguiu eleger um presidente, né? Principalmente foi esforço do Bolsonaro e principalmente do Carlos Bolsonaro também com as redes e tal, mas o pessoal se envolveu e suplantou a narrativa da mídia, enfim, eu já falei disso aqui. O Bolsonaro está fazendo um governo excelente, ele está sendo de fato um instrumento, né, de soberania do país, ainda que não tenha resolvido a questão das armas, que é a principal promessa de campanha dele que ainda não foi feita, que está sendo usada como barganha, mas enfim. O Bolsonaro tem feito um governo muito bom, só que tem um problema. Né? Tem aí uma freada de bicicleta na cueca. O cu tá sujo, digamos assim, né? Ou não que não que o Bolsonaro em si ele tenha alguma coisa a dever, mas ele tem ali uma mancha, tem algo que não está sendo resolvido, que todo mundo está acompanhando e tem treta, que é essa questão do Flávio Bolsonaro, tá? O Flávio Bolsonaro é o seguinte, ou ele é corrupto, ou ele é um covarde, ou ele é um inepto. Tá? De toda forma, ele tinha, ao meu ver, esse cara já tinha que ter renunciado. Tá? Como o Nando Moura falou, ele não deveria ter voto nem para síndico de prédio. Porque, cara, não é possível que o cara seja tão bunda mole, tão inepto. Né? Seguinte, se o Flávio Bolsonaro fosse de fato plenamente inocente, ou se não tivesse nada a esconder, ou que seja uma treta mínima, que seja uma cagada, que aconteceu, como foi do Onyx Lorenzoni, se de fato ele quisesse resolver isso com a verdade, o Flávio Bolsonaro convocaria uma coletiva de imprensa gigante, tá? Com quem quisesse participar, seja jornalistas, seja deputados, fazia um negócio lá, se possível até mesmo no Senado. Mas tinha que ser para arregaçar mesmo. Chegar lá e mostrar, ó, tá aqui todas as minhas contas. O que se passou nos últimos anos, o que se passou com o Queiroz, se tiver algum problema também já trazer, né? De forma a limpar o argumento, a quebrar a narrativa. Tá? Por que eu digo isso? Porque se a gente olhar, por exemplo, a postura do Moro, né, diante da questão do Intercept aí, que foi bizarro, foi tosco, a gente, enfim, eu não sei se eu acho que eu acabei nem falando aqui disso, mas era visível que era toda uma sabotagem, talvez tenha tido invasão, mas perverteram tudo. O Moro foi lá, participou de uma audiência no Congresso, se expôs, ficou acho que umas 6, 7 horas, 9 horas lá. E, meu, cadê o pessoal tá falando sobre o Moro, Intercept? Limpou, quebrou a narrativa. Porque na política não importa só o que você fale ou quem te dê espaço. Importa de verdade os gestos, a postura, aquilo que de fato é feito, entendeu? Hoje a gente está num tempo, como eu apontei aqui no começo do vídeo, em que não tem margem, tá? Os novos meios fizeram com que todo mundo acompanhasse o que está se passando o tempo inteiro, né? Como eu falei, a gente conseguiu eleger um governo. Só que, por outro lado, os articuladores, aqueles que estão, de fato, impactando a opinião pública e etc., eles podem se desgastar rapidamente, tá? Uma margem de erro, uma coisa que as pessoas começam a interpretar treta, mesmo que não seja muito grande, você começa a perder força na sua fala. Porque a sua fala começa a não coadunar, não bater com uma postura e um caso concreto, tá? As pessoas acompanham todo esse processo. As pessoas não estão conseguindo acompanhar todos os meandros do Congresso, né? Porque, na verdade, tem alguns até acompanhando, que daí a única coisa que faz é sair na rua, né? Porque não tem jeito, só ir pra rua, porque, enfim, porque as pessoas querem tomar parte disso. Mas o grosso da opinião pública, ainda que esteja
assim, não esteja inserido na Globo, hoje o jeito mais fácil de você quebrar alguém que vem falar mal do governo, você fala qual é a sua fonte. Na hora que o cara fala que é Globo, você já quebra. Então, assim, grande parte de quem está apoiando o governo, grande parte de quem está vendo as coisas boas do governo, não está já se nutrindo pela grande mídia. Porém, essas pessoas, elas estão acompanhando os fatos, elas estão acompanhando as posturas, entendeu? Ainda que elas não consigam entender plenamente como eu vou tentar trazer aqui, o que eu estou entendendo, elas veem que a postura, às vezes, o jeito, o que está acontecendo, não bate. Meu, é só ver o que aconteceu com o MBL. O MBL estava lá todo gostosão, 3 milhões de inscritos e tal, não sei o quê. A gente faz, a gente acontece, os bonitinhos, bundinha limpinha e tal. Chegou lá, né, teve a manifestação do dia 26, tentaram sabotar, fizeram uma puta de pataquada, a gente conseguiu mapear tudo, todo mundo viu a merda que eles estavam fazendo. Mamãe Falei foi lá com o Nando Moura e etc, que o Nando Moura nunca pesou de verdade com a Mamãe Falei, até diga-se de passagem. Foi lá e, assim, não conseguiu salvar nada e agora teve essa cagada do Kim. Meu, vai ver o que tá rolando na página do MBL. Né? 3 milhões e meio de inscritos, você vê lá 20, 30 comentários. Por quê? O momento, assim, os meios, eles, ao mesmo tempo que eles conseguem potencializar alguns processos, né, como foi da eleição do Bolsonaro, eles também são frágeis. Você perde muito fácil a sua credibilidade se você errar. A internet não perdoa. A internet não perdoa. E aí o que acontece com essa questão do Flávio Bolsonaro? Como eu disse, ele é um cu sujo. Né? O governo, o Bolsonaro, o pai, o presidente, né, aquele que a gente de fato elegeu, né, ele está encarando um mar de lama, ele está encarando um mar de bosta, ele está encarando um monte de nego esmerdeado até as tampas, o nego tá todo cagado. Só que aí o que acontece? Se você tá com o seu cu sujo, desculpa o termo, pessoal, mas é real. Se você tá com a sua bunda suja, você tá com a sua cueca freada, você, na hora que você vai falar sobre aquele que tá tudo esmerdeado, aqueles que estão compartilhando aquela merda toda viram e falam, mas o seu cozinho sujo aí. E o seu argumento começa a ficar, né? Você não tem a mesma força. E aí entra o fator da lava-toga, que eu quero tratar aqui, vamos ver se eu consigo fechar esse vídeo no máximo 10 minutos. O fator da lava-toga. É o seguinte, dia 26 todo mundo saiu pela lava-toga, tá? É um instrumento que seja, o que a gente quer é que as coisas da Lava Jato, da investigação, sejam expostas. Além da lava-toga, tem a CPI do Foro de São Paulo que parou, ninguém falou mais nada, etc. Mas enfim, a lava-toga foi pauta no dia 26, que todo mundo comprou, que todo mundo falou, não, legal, é uma coisa necessária, a gente tem que fazer, né? Todo mundo xingando o STF, todo mundo tá vendo que esses caras são uma quadrilha institucionalizada, enfim. E assim, lava-toga, todo mundo fala, não, tem que rolar, tem que acontecer e tal. Aí que acontece? Como tem esse cu sujo aí, que é o Flávio Bolsonaro, você vê aí um acochambro em relação à lava-toga. Tá? Pode ter N justificativas institucionais, governabilidade, problema que vai parar a pauta do Senado, Randolph Rodrigues está bancando também, está querendo fazer a CPI, aí, nossa, o STF vai parar essa CPI, toda essa ciranda institucional que só quem acompanha, quem está ali e já vai se desconectando até da realidade, porque não tem nada mais nefasto do que Brasília para isso, né? Independente de toda essa ciranda institucional, a gente quer que o STF seja encarado. As pessoas não querem, não toleram mais o STF, entendeu? O governo Bolsonaro está agindo, está construindo uma pauta propositiva, está fazendo coisa, mas o governo Bolsonaro entrou lá, meu, é pra jogar toda aquela merda fora, entendeu? Ah, não dá pra fazer tudo tão, mas a gente quer ver ele fazendo, entendeu? Porque, o seguinte, se não faz agora, se essa lava-toga que foi pedido e tal, e já está encaminhando, e não ocorre, e detalhe, quando tinha já o pedido de CPI dela, já bem antigo, o Flávio Bolsonaro, de tudo que a gente já sabe, não assinou e não justificou porque não assinou a lava-toga, né? Por tudo isso, se ela não ocorre, o que está pairando? Que há uma treta, que há um problema entre o Flávio Bolsonaro, né, ou que o Flávio Bolsonaro possa vir encarar, e o STF. Ou seja, é o que está sendo percebido. Ah, não tem prova, não tem os indícios, tá, cadê a coletiva de imprensa? Não, é que o cara não sei o quê. Então tá, se não vai fazer a coletiva de imprensa, se não quer gerar maior desgaste, renuncie, se separe. Não, mas não é isso que está ocorrendo. O que está ocorrendo? O cara está cada vez mais exposto, tá? Tá indo, tá se articulando, tá falando com um monte de gente. E por que isso está acontecendo? Porque o Flávio Bolsonaro,
é o elemento mais antigo da família do Bolsonaro, dá pra ver. É aquele que está mais ligado a uma coisa que, assim, falha mesmo, uma coisa da velha política, né? Toda treta envolvida com Queiroz, etc. O cara tem treta aí, tá visível. E aí, o que ele faz como agente político? Né? E é só a gente ver aqueles... De novo, pode ser que o problema que ele tenha seja pequeno, mas as ações dele e as consequências dele já estão provando que tem alguma treta. Pelo seguinte, quando a gente vê Temer, quando a gente vê outros corruptos, outro pessoal que tá todo esmerdeado, o que esses caras se preocupam? Eles se preocupam com o próprio rabo. Eles vão e vão tentando se limpar, e vão tentando salvar, e vai fazendo esquema aqui, fazendo esquema ali, né? E vai tentando... Assim, a corrida dos desesperados para tentar não ser pego, entendeu? E aí, o que eles vão fazendo como agente político? Ele vai aumentando o seu raio de influência, ele vai tentando fazer articulações, justamente para ir na direção daquilo que ele vê que pode o salvar. Só que o seguinte... Esse pessoal esqueceu que eles foram eleitos com novos meios, que eles foram eleitos em cima de palavras fortes do Bolsonaro, em cima de argumentos, né? Em cima de um lema que, além do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o Bolsonaro sempre sustentava a fala do seguinte, o trecho do Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, é isso aí mesmo, a verdade nos libertará. Agora, a verdade tem um preço e exige sacrifícios. E o Flávio Bolsonaro hoje, ele de fato enfraquece o governo porque é uma treta mal resolvida, é algo que não está claro. E isso está já gerando impactos, tanto no governo em si, porque se tem um arranjo ali do governo que pode ser que, não vimos que a lava-toga não é o momento, a gente não vai bancar isso porque tem essa e essa... Se tem o fator de treta ali, se tem o cu sujo ali que ninguém sabe, a freada de bicicleta que não está limpa ainda, você interpreta que isso tem alguma relação. Não fica clara a visão. E você não precisa da grande mídia para ver isso. Você observa, você fala, tem alguma coisa aí, né? Na outra ponta, no movimento em si. Terça Livre. Devo muito ao canal. Terça Livre foi fundamental também no meu processo de consciência, porque fazia as lives com o Olavo. Terça Livre tem N informações. Eu participo de redes do Terça Livre. Eu devo muito ao Terça Livre. Nesse sentido, assim, de dever, assim, de aumentar meu discernimento. Os caras são fodas, os caras fazem um trabalho muito legal, né? Só que é o seguinte, o Terça Livre foi e deu fala para o Flávio Bolsonaro. Que no mínimo era o seguinte, era para esse cara estar mais no ostracismo possível. Aí você fala, tá, deu fala tal, o que o cara falou? Para mim, sinceramente, já não me interessa mais o que o cara falou. Eu não vou ver mais uma entrevista dele lá. Não... aquela cara de bunda mole, encostada. Não é bem... Ele até fica com a mãozinha travada para não dar muito gesto. Não é isso, não foi isso que aconteceu e tal. E, assim, eu nem quis ver. Para mim foi uma vergonha o Terça Livre fazer uma entrevista com ele, entendeu? Teria que ter falado, já fala, faz uma coletiva de imprensa. Não tem nada de entrevista com o Flávio Bolsonaro. Ele já fez várias e não resolveu, não vai resolver, né? E aí você tem o Nando Moura, que se vocês verem sobre o que eu fiz o vídeo aqui sobre consumo de personalidades, o Nando Moura se retirou do debate recentemente e disse que não vou voltar, ia sair do YouTube, mas ia para as outras redes e tal, e já voltou. Só disso também, eu já nem consegui ouvir muitos vídeos dele. Eu falei, porra, velho, sustenta a sua palavra, também você é foda, você fez tanta coisa, você saiu, beleza, agora voltou e voltou confrontando isso. Por que ele tá sendo tão ferrenho, né? Porque ele quer, de fato, resguardar a verdade, eu acredito. Ele quer resguardar, de fato, aquilo que foi, que todo mundo colocou o seu nome, que foi relacionado com a lava-toga, etc. Ele tá vendo que tem treta aí, ele já falou claramente sobre o Flávio Bolsonaro, ele tá vendo que esse cara não é correto. E o Terça Livre, nesse momento, nesse caso, aí principalmente o Alan, está com uma postura responsável, está com uma postura, digamos assim, de agente político, tá? Vendo, olha, se a lava-toga sair agora, tem todos esses problemas institucionais, você vê lá no Twitter do Alan, lista tudo, olha aqui e tal, olha, quem não entende isso, clássica já, tá? E acho que vão falar isso pra mim também. Quem não entende isso é um analfabeto funcional. Quem não entende isso não tem uma conexão com a realidade. Porra, velho, você tá passando pano. Você tá falando da lava-toga agora e você junto traz uma entrevista com o Flávio Bolsonaro. Isso não se sustenta. De novo, curso e discurso. As duas coisas têm que estar alinhadas.
A internet é extremamente frágil enquanto meio de articulação e mobilização e consciência. A credibilidade cai. Ou a gente começa então a levar o movimento para um pragmatismo que não tem que ter na fala, não tem que ter nesse momento, entendeu? O pragmatismo está sendo feito no governo, está sendo feito nas discussões, as pessoas estão vendo. Agora, uma CPI que estava sendo apoiada, e aí, beleza, se o Congresso vai tentar perverter, aí é treta que os senadores do PSL, a galera lá vai ter que se virar, o governo vai ter que lidar com isso, entendeu? Mas ela estava sendo pedida, ela está saindo, aí tem um cara, o cu sujo, o Flávio Bolsonaro, com treta, a princípio, visível, não se coloca contra, né? E aí, em seguida, você pega um dos principais meios que ajudaram nesse processo que é o Terça Livre, né, um dos principais canais, justificando a questão da lavatória, daí agora todo mundo tá manjando tudo de governabilidade. Não, vamos ser responsável. Isso aí pode ser também um ataque como foi do Trump em relação à questão da Rússia, né, como a mídia atacava o Trump, falando que o Trump tinha collude com a Rússia. Enfim, tipo, a galera tá caçando tudo que é desculpa para justificar o cu sujo. Eu falo para vocês, enquanto a gente não limpar a bunda... usando bem um termo bem baixo nesse sentido. Enquanto você não limpar a bunda, não adianta, gente. A sua fala perde força, as pessoas começam a entrar em dúvida, a internet é cruel. As pessoas estão acompanhando e não toleram nenhuma margem de erro. Ainda que, de novo, todo mundo está tendo uma percepção boa do governo, mas está essa sombra. E aos poucos, o Flávio Bolsonaro, sendo um agente político, tentando ali, ele vai começar a ficar mais e mais exposto, mais e mais articulando as pessoas para conseguir, de fato, não se ferrar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai macular todo o governo e a mídia ali. Então, expõe o cara. Bolsonaro, sacrifique seu filho nesse sentido em termos políticos, ou faça ele honrar as bolas que ele tem e honrar o nome e se expor a uma coletiva de imprensa e ir pro pau, ou faça ele renunciar. Ou, se não, cara, faça ele virar um Aécio Neves da vida, que ninguém nem sabe por onde anda, porque, assim, não tem jeito. Esse cara vai fazer merda se continuar assim. Então, é isso que eu tenho para dizer aqui. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço